Amém. Deus abençoe, irmãos. Vocês estão bem? Bom, nós vamos meditar na palavra. Eu creio que a palavra supera todas as coisas e ela é o pão da vida para quem ama esta palavra. Ela é alimento dia e noite. Vamos ler um verso conhecido, mas teremos uma boa palavra de Deus para hoje. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor, mais uma vez, usa de misericórdia para com todos nós, dando-nos a palavra que dá mais segurança, para que o seu povo saiba onde está pisando, não em areia movediça, mas na rocha, onde pode estar seguro. Fale com o seu povo, Pai. Orienta-nos. Tu sempre fazes isto através de um mortal. Nos dispomos ao teu trabalho para esta obra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Vamos falar sobre 3 palavras também. Um só profeta. A Festa das Trombetas, parágrafo 65. O irmão Brana diz: eu simplesmente peço a qualquer um que me prove onde eles tomam toda a palavra. Eles não podem fazer isto, porque são controlados através de um sistema de homens. Onde você tem homens, Deus nunca tratou a não ser com uma só pessoa de cada vez. Ele nunca nem mesmo teve 2 profetas ao mesmo tempo. Deus pode ter um homem em sua mão. Ele não trata com sua organização. Ele trata com você. É 2 coisas que são importantes. Deus não usa um grupo de homens. E quando Ele vai tratar na igreja, Ele não trata com toda a igreja, Ele trata com o indivíduo. Deus não usa vários profetas numa era. Irmão Brana diz: Ele nunca fez isso. Ele nunca usou. Nós somente temos isto, é uma exceção, em Apocalipse 11, que serão 2 homens, 2 profetas, porque os 2 estarão trazendo uma trombeta. É o que nós já lemos em São Mateus 24, mostrando que os 2 trazem uma trombeta. Agora, aqui, nós vamos notar que um homem com uma trombeta.
Apocalipse 11, Moisés e Elias, 2 homens, uma trombeta. E aqui nós encontramos um homem com uma trombeta. O 7º anjo, ele toca a sua trombeta. Ele não toca a trombeta do 6º, porque ele tem a sua trombeta. Amém? Então, Deus não usa muitos profetas num tempo só. Eu quero basear-me nisso porque estou tentando explicar para você o que irmão Branham mostra que é um só profeta e não mais dentro daquela era. E também nós temos que aprender que a era do profeta William Branham não é só a era de Laodiceia, é também a da pedra de coroa. Eu tenho que ter tempo para provar tudo isso, mas se eu não chegar lá, Laodiceia 43 e 44 é o suficiente para provar que este mensageiro, creio que eu vou chegar lá, pois é o principal da mensagem aqui, mas este mensageiro de Apocalipse 10:7, ele é o mensageiro de Apocalipse 3:14 a 22, e ele é o mensageiro da pedra de coroa. Entende? É isto o que o próprio profeta ensina. E nós tivemos um profeta nesta era, porque ele começa em Laodiceia, logo tira o povo de Laodiceia, porque ele vem com uma mensagem de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Ele vem com essa mensagem, tirando o povo de Laodiceia. Depois que você sai de Laodiceia, então você tem que entender o ministério do profeta naquela era a qual ele te tirou. Tinha que completar a era para o profeta sair. A hora que completou, Cristo mesmo já estava fora da era. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele já estava fora da era de Laodiceia. E com isso, o profeta da era saiu junto com ele. E aquela voz de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, é a voz de Cristo no 7º anjo. É a voz de Cristo falando no 7º anjo, da 7ª era da igreja e no 7º anjo da revelação dos 7 trovões. Você tem que ver que é uma pessoa só. Já pregamos sobre isso, mas eu quero reforçar essas coisas porque isso daqui ajuda. Senhores, é este o tempo, parágrafo 204 e 205, o irmão Branham mostra isto. Vamos solidificar esta parte para depois entrarmos na outra. Senhores, é este o tempo, 204 e 205. Eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da 7ª era da igreja de Apocalipse 3:14. Irmão Branham diz: eu creio que é o mesmo. 205. Agora vocês notam, este era um anjo, Apocalipse 10:7, e é o anjo da 7ª era da igreja. Então aqui nós temos um anjo, ele é tanto da 7ª era da igreja, como ele é o mensageiro de Apocalipse 10, porque senão outro quer entrar em Apocalipse 10 para dizer que ele vem para revelar os 7 trovões, e não tem outro. O anjo de Apocalipse 3:14 é o mesmo anjo de Apocalipse 10 que veio para revelar os trovões, certo? Para revelar. Agora o anjo de Apocalipse 10:1 você sabe que é Cristo. Ele é Cristo quando ele está descendo. Quando ele chega na terra, ele é um homem. É Cristo em carne. Ele é Cristo no homem. Ele não vem apenas até ali. Ele vem até ali para mostrar um sinal no céu. Quando você não vê mais o sinal no céu, ele já está em pé na terra. Porque você fica olhando no céu, você perde o sinal do céu, você volta para casa e diz: já aconteceu. Ele diz: não, mas eu estou aqui na terra.
Quando ele dá um sinal no céu, ele está na terra. Quando os 3 reis magos saíram à procura de um sinal daquela estrela, ele estava na terra. Entende? Quando eles perderam a estrela e entraram em Jerusalém, eles perderam a estrela, vocês veem que foram encontrar o menino, já não era mais um recém-nascido, um de berço, um chorão. Agora ele já foi encontrar o menino com 2 anos. O menino já estava andando, mas eles viram um sinal. Quem não acompanha, perde, porque tendo um sinal, tem alguma coisa atrás daquele sinal. Vamos voltar a isso. E ali estava o sinal, uma estrela. Mas o que estava atrás daquela estrela? Um nascimento na terra. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem estava mais próximo daquilo eram os cientistas. Eram os 3 reis magos. Eram os mais próximos do sinal, porque eles viram o sinal no céu. Mas quando eles entraram na cidade religiosa, eles misturaram com a religião. E ao misturar com a religião, eles perderam o sinal, perderam a estrela. Vocês podem ler lá que eles perderam a estrela. Aí foram encontrar o menino, o que eles deveriam ter encontrado, o menino novinho, como os pastores de Belém encontraram o menino, o recém-nascido. Eles encontraram o recém-nascido, os pastores de Belém. O menino chorou na manjedoura, os pastores de Belém já estavam ali. Eles encontraram primeiro do que a ciência. O eleito encontra primeiro do que a ciência. Agora, você vai ver que a igreja vai encontrar depois. Como a igreja não tem revelação, tipo de Jerusalém, o grande centro religioso, eles não tiveram revelação. O que o rei fez? Vamos procurar perseguir. Quanto tempo faz que vocês viram esse sinal? Já faz uns 2 anos. Bom, então vamos matar os meninos de 2 anos atrás. Olha para vocês verem. É a perspicácia da igreja, do sistema. Aí matou os meninos de 2 anos para baixo, mas não chegou a pegar Jesus, porque ele não estava ali. Ele já tinha ido para o Egito. Tinha fugido para o Egito. É isso que Deus faz. O homem ignora sua manifestação, Deus tapeia o homem, Deus engana o homem, porque o homem não quis a revelação, a manifestação do seu sinal. Então a gente vê, a mesma coisa está aqui. Deus deu um sinal no céu. Mas quando aquele sinal, em 28 de fevereiro de 1963, esteve no céu, sobre o Monte Pôr do Sol, nos Estados Unidos, quando eles tiram o olho daquilo, aquele sinal que estava no céu, estava agora na terra, encarnado. Ele veio no céu, ele estava pairando no céu numa altura de 48 quilômetros, aquela nuvem estava. Um lugar sem umidade, eles não sabiam como formou aquela nuvem, mas para Deus formar uma nuvem não precisa umidade. É para a ciência ver que precisa de umidade, mas Deus não. Deus forma uma nuvem no seco. Então ele formou a nuvem, manifestou, porque aquela era uma nuvem que tinha vindo da eternidade. Mas eles não puderam saber aquilo. O próprio Mombrana diz na mensagem com a atração sobre a montanha, 150 em diante, ele diz que eles estavam estudando o que era aquilo. Eles ainda não sabiam o que era aquilo, enquanto aquilo já estava nele. Aquilo que eles estavam procurando saber o que é aquela nuvem já estava manifestada em carne. Que era Deus que tinha vindo ali. Cristo veio e desceu. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então aqui vocês veem, Deus só trata com uma pessoa de cada vez. Quer dizer, um profeta de cada vez. Só que você não pode pôr um profeta entre Laodiceia e Pedra de Coroa. Você não pode pôr mais um profeta. Dizer, o profeta Branham foi para a era de Laodiceia. Mas William Branham mesmo está dizendo aqui na sua mensagem que o profeta da era de Laodiceia é o mesmo 7º anjo de Apocalipse 10:7, que o anjo de Apocalipse 10:7 é da Pedra de Coroa.
Apocalipse 10:7 é o anjo da pedra de coroa, é o anjo que veio, como vocês veem naquela foto. Você tem a foto aí, meu irmão, para colocar? Aquela foto da pirâmide de anjos que veio sobre o monte pôr do sol. Então não existe um profeta entre Laodiceia e Pedra de Coroa. Tem outro profeta? Não existe. O profeta desta era já disse que o mensageiro a Laodiceia é o mesmo profeta de Apocalipse 10. Amém? Vocês creem nisso? Não precisa muita gente crer. Deus trata com uma pessoa. Não precisa muita gente crer. E quando Deus trata com alguém, este alguém não está preocupado em ter muitos ao lado dele. Ele quer se livrar. Porque ele vê que Deus está tratando com ele, ele quer entrar. Diz, eu vou entrar. Se minha mulher não entra, problema dela. Se meus filhos não entram, problema deles. A mulher disse, meu marido não entra, problema dele. O que vou fazer? Vou ficar preocupado com quem vai ficar? Deixe-me ir. Eu estou sentindo um chamado. Deus está tratando com você. Agora, se Deus tratou com o 7º anjo, com o irmão Branham, já pensou ver o irmão Branham preocupado com os outros pastores tão bons, com Billy Graham, com Oral Roberts, e preocupado com eles, dizendo, mas senhor, o senhor vai tratar comigo? E esses homens aí? Não, ele continuou dentro daquela linha que Deus estava tratando com ele. Deus trataria com Oral Roberts, com Billy Graham, como teria que tratar, mas com William Branham, o mensageiro da 7ª era e da Pedra de Coroa. Amém. O único lugar provido por Deus para adoração 202, irmão Branham diz, estamos na Pedra de Coroa. É o profeta quem diz, estamos na Pedra de Coroa. Agora a Pedra de Coroa é onde foi dada a revelação dos 7 trovões. E aquilo foi manifestado dentro dos 7 selos. Você só vai ver ali dentro. Está dentro dos 7 selos. A revelação dos 7 selos, sempre gosto de confirmar, não são apenas 10 livros. Você não pensa que a revelação dos 7 selos são apenas 10 livros. A revelação dos 7 selos compreende desde Deus em simplicidade até a partida do irmão Branham. Se tivesse coisas para ser pregado, Deus não levaria seu profeta. Porque ele tem que fazer, Deus tem que cumprir sua palavra. Nos dias da voz do 7º anjo, não dos. No dia da voz do 7º anjo. No dia da voz. Não as vozes. É a voz. É uma pessoa. É um profeta. É um homem. Onde Deus manifestou sua revelação. A revelação dos 7 mistérios que esteve oculto desde a eternidade. Aleluia. Você quer ver? Vamos voltar para a mensagem antes da revelação dos selos, que o irmão Branham já estava dizendo como ia acontecer aquilo. O que nós lemos aqui, já lemos, senhores, este o tempo, antes da revelação dos selos, foi em 62. Falamos sobre isso. Deus tratando com um só homem, nós lemos aqui em 64, a festa das trombetas. Deus tratando com um só homem. Agora vamos voltar à era de Laodiceia e ver o que o irmão Branham diz no parágrafo 43 e 44 desta mensagem. Eu leio um pouquinho, aquilo ali me toca, e eu tenho mensagem, eu não sei o que fazer, eu tenho que dar. Agora, porque está aqui, o alimento está aqui dentro da mensagem, e eu creio nessa mensagem, eu creio nesse profeta. Entende? Antes de concluir esta parte, que tem que ver com o mensageiro à era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes 2 pensamentos. Vamos ver aqui um desses 2 pensamentos. Em primeiro lugar, esta era terá um só profeta mensageiro. Esta era terá um só profeta mensageiro. Olha como ele unifica esse profeta mensageiro desta era de Laodiceia. Apocalipse 10:7 diz, quando ele, singular, começar a tocar, nunca tem havido uma era em que Deus haja mandado a seu povo 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Nunca houve. Ele mandou a Enoque,
só. É um só profeta. Ele mandou a Noé, só. Mandou a Moisés, só. Ele tinha a palavra, ainda que outros também profetizaram. João Batista veio só. Agora, neste último dia, devia vir um profeta. Você pode ver que o irmão Breno não fala sou eu, um profeta não diz sou eu. És tu o Cristo? Não. És tu Elias? Não. João Batista falava também que não. Mas depois você perguntar para Jesus, Jesus falou, ele era o Elias. Ele era o Elias, ele não era o Cristo, mas ele era o Elias. Ele não era o Cristo que havia de vir, mas ele era um Cristo. Se vocês notarem isso, porque João era ungido, e o ungido é Cristo. Mas como eles perguntaram, tu és o Cristo? João diz não, porque ele não era o Cristo que eles perguntavam. Você é Elias? Ele diz não. Agora Jesus veio e falou, o que vocês vieram a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. Dizer, esse homem aí, ele é profeta e muito mais do que profeta. Ele é muito mais que profeta. João Batista era muito mais que profeta. Ele era o mensageiro do pacto entre a lei e a graça. Então você tem que ver, quando Deus manifesta num homem que ele é um mensageiro do pacto entre a graça e o reino. Entre a lei e a graça foi João. Entre a graça e o reino é William Branham. É o mensageiro do pacto. Ele não é o anjo do pacto. O anjo do pacto é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mensageiro deste anjo do pacto. Aleluia. Agora, nesses últimos dias, devia vir um profeta, não uma profetisa. Ainda que nesta era, entre todos aqueles que pretendem expor a palavra, o número de mulheres é maior que o número de homens. Elas estão como Eva, que não tinha o que fazer no Éden, e saiu e errou até com uma serpente. Ociosa, uma vida ociosa, não para em casa. Me perdoe, mas essa é verdade. É o espírito da era, é o espírito do tempo que nós vivemos. Ela não quer parar na cozinha, ela não quer parar na lavanderia, ela não quer parar dentro de casa. Tem mulher que dá vertigem quando me escuta. Mas elas têm que saber que essa é uma verdade. Você daria vertigem se escutasse o William Branham. Ele diz, não uma profetiza, ainda que nesta era, entre todos aqueles que pretendem expor a palavra, o número de mulheres é maior que o número de homens. Elas querem expor a palavra. É um número maior de mulheres do que homens para pregar o evangelho. E a palavra infalível diz que ele, não ela, ele, o profeta, não a profetiza, revelará os mistérios ao povo da última era. Isso é muito bom. Ele revela os mistérios ao povo da última era. Mas o que faz? O que acontece mais depois de revelar os mistérios ao povo da última era? Ele diz aqui, e converterá o coração dos filhos aos pais. Este é o mensageiro de Apocalipse 3,14. É o mensageiro de Apocalipse 10, de 1 a 7. E é o mensageiro de Malaquias 4, 5 e 6. Ele é esse mensageiro que tem uma mensagem que converte os corações dos filhos. Quando uma pessoa não quer receber nem o batismo em nome de Jesus Cristo, você tem que entender que nem filho esta pessoa é. Ela não é filho. Ela não quer nem o batismo, ela não quer ser convertida aos apóstolos, ela quer continuar convertida e filhas de Roma, filhos de Niceia, mas não querem ser filhas do Pentecoste. E quando uma pessoa não quer converter lá, não preocupe com ela, não é filho, porque a mensagem do profeta desta era veio para converter os corações dos filhos.
A Bíblia diz: se sois filhos, sois corrigidos, mas se não sois corrigidos, sois bastardos e não filhos. Bastardos. O que é bastardo? É nascido em prostituição. E prostituição religiosa. Ao invés de nascer da palavra, nasce de um sistema. Há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se unir por meio de uma revelação coletiva. Tem aqueles que não, todo mundo vai ficar sabendo, é uma revelação coletiva, aí o povo vai saber e vai se reunir. Eu desafio esta declaração, diz o sétimo anjo. Esta é uma suposição atrevida e inválida em vista de Apocalipse 10:7. Não é um grupo. Olha para você ver, não é um grupo. Não é uma revelação coletiva, é uma revelação a um indivíduo, a um profeta. Apocalipse 10:7. Não tem ninguém mais ali com ele. Eu não estou negando que haverá pessoas na última era que profetizarão e que seus ministérios podem ser ainda e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas como nos dias de Paulo, quando houve um chamado Ágabo, um profeta que profetizou uma fome. Estou de acordo com estas coisas que são assim. Pessoas que têm também um dom, é um profeta, mas para revelar a palavra conforme Apocalipse 10:7, é só um profeta. Não mais, Deus não usa mais que um profeta. Amém? Um só profeta. Aleluia. Estou de acordo que estas coisas são assim, porém falando eu, segundo a evidência infalível da palavra, digo que não há mais que um profeta mensageiro maior que revelará os mistérios contidos na palavra. Você entendeu bem? Um profeta mensageiro maior, porque não é no tipo de Ágabo, que era um profeta, mas não era maior. Ele não tinha a revelação que Paulo teve. Ágabo não tinha a revelação que Pedro teve. Ele tinha uma revelação, mas era menor. Mas Paulo tinha uma maior. Pedro tinha uma maior para os judeus, Paulo tinha uma maior para os gentios, William Branham tem a maior para fechar o período das eras e nos introduzir ao reino. Eu sei, o reino, olha, para o reino ainda falta 3 anos e meio de tribulação. Ainda tem 3 anos e meio de tribulação aí, para frente, que nunca houve na terra. Se as pestes que caem sobre a terra, e se a própria natureza revolta, nós todos já achamos demais, você pensa bem o que será a grande tribulação, os 3 anos e meio, quando Deus não estará tratando mais com o povo, e sim as pragas terão que cair livremente sobre as pessoas que rejeitaram a manifestação de Deus no seu dia, não puderam aceitar, porque foram amarradas por sistemas de homens, e não puderam ver os mistérios revelados. Como é bom a gente ser livre. Eu sou um pássaro livre. Jesus falou que eu sou. São João 14. É isso mesmo? São João 12. Vocês lembram? 8:36. Me ajudem. São João 8:36, ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, se a pessoa não for libertada pelo Filho, ela pensa que está livre, mas verdadeiramente ela está presa. Ela pensa que está livre, mas se o Filho é a palavra feito carne no dia, revelando os selos. Era Deus no homem. Era Deus em carne, manifestando a sua palavra no último dia. Agora, ele diz: segundo a evidência infalível da palavra, digo que não há mais que um profeta mensageiro maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que ao mesmo tempo tem o ministério para converter o coração dos filhos aos pais.
Gente, isso daqui para mim é tudo. Esse profeta tem uma mensagem que faz tudo. Não precisa eu colocar mais nenhum homem no meio. William Branham veio na era de Laodiceia, saiu de Laodiceia como Cristo saiu. A hora que Cristo saiu, seu profeta saiu atrás. Era Cristo saindo de Laodiceia, o profeta fora de Laodiceia. E aí começa uma mensagem para chamar nós todos de Laodiceia, para ter a mensagem do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108, onde o profeta fala sobre isso. Agora deixa eu terminar mais esse pensamento, que ele fala dois pensamentos. O outro pensamento está incluído aqui no assim diz o Senhor, do anjo, que tem uma palavra da infalibilidade. Isto aqui é mais do que tremendo. Deus tem a sua palavra através de um homem. Foi por isso que a névoa parou. Foi por isso que o peixinho foi ressuscitado. Foi por isso que os filhos da irmã Hati foram convertidos. Foi por isso que o tumor que estava no útero da irmã Brana desapareceu. É porque o poder da infalibilidade estava no sétimo anjo. Você quer ver? Quem, pois, terá o poder de infalibilidade, o qual há de ser restaurado nesta última era? Porque esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Nos dias de Paulo, mulher não pregava. Nos dias de Paulo, o batismo era em nome de Jesus Cristo. Gente, nos dias de Paulo era ordem na igreja. Nos dias de Paulo, quem recebia o Espírito Santo não falava só língua estranha, falava em língua que o povo entendia. Nos dias de Pedro também. E Deus mandou um profeta, e ele diz: quem tem esse poder da infalibilidade será um profeta. Isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Vou lhe dizer quem terá esse poder. Será um profeta, não dois, um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje, porque este homem de fato terá. Ele estava dizendo terá, porque ele estava pregando a era de Laodiceia. Tinha que manifestar esse homem de Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7 não era para revelar as eras, era para revelar os selos, era para revelar trovões. E é por isso que ele diz aqui: será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje, porque este homem de fato terá. E eu posso ler: este homem de fato teve o ministério profético da pedra que coroa. Agora, quem é que tem o ministério da pedra que coroa? Me diga outro homem que revelou os selos. Me diga outro homem que pregou sobre os selos. Me diga outro que abriu os trovões para nós e que diz que cada selo era um trovão. Me diga outro homem, me põe outro homem aí. Aonde tem outro mensageiro de pedra de coroa? O outro é intruso. O mensageiro de pedra de coroa, diz William Branham, que é o sétimo anjo. O sétimo anjo já veio e já foi. Não tem outro. Não tem outro mensageiro de pedra de coroa. Já foi. Porque o povo não teve luz suficiente da mensagem, então ficaram debaixo de um jugo de alguém que diz: ainda tem um homem que vem com o ministério de pedra de coroa. Mas quando Deus revelou os trovões para sua esposa na terra, ela está profetizando e dizendo que isso já foi, que não tem outro homem, não há outro mensageiro, é um só profeta. Aleluia! Um só profeta, porque esse homem de fato terá o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o mostrará. Se não mostrou dentro do 7 selos, ele não vai mostrar mais para você. Aleluia. Agora, estas coisas
Só tem que fazer de ficar religioso. A gente quer colocar essas coisas dentro dos outros, mas não entra também. O orifício deles é muito pequeno para a grossura desse cordão. 7 trovões é grosso para o orifício da mente deles. Irmão Branham chegou a chamá-los de cérebro de pássaro. Aleluia. Ainda diz aqui, Deus o mostrará. Ele não necessitará falar por si mesmo. Sou eu. Ele não necessitará falar. Sou eu, profeta da era de Laodiceia. Sou eu, mensageiro da pedra de coroa. Ele não necessitará falar por si mesmo. Deus falará por ele, por meio da voz do sinal. Será que você não vê a voz do sinal atrás do monte pôr do sol? A voz do sinal. Houve um sinal no monte pôr do sol, mas a voz atrás do sinal são 7 trovões, 7 selos revelados. É ali onde nós estamos parados. Amém. Aleluia. Vou deixar para outra mensagem, mas deixa eu terminar aqui com essa profecia que eu gosto. Vou lê-la outra vez. Almas encarceradas, 226, porque eu estou incluído nessa profecia. Você está? Você quer ouvir a profecia? Meus filhos, hoje vos digo que eu, pronome pessoal, eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje, tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida, e tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós? Sim, eu tenho mandado um homem neste último dia para que fosse minha boca a esta geração. Porém, eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem e não lhe têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra, e eles saberão que eu sou o grande Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé dos que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. 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 Eu estou incluído entre estes. Porém vos digo a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem. Nós somos uns que não temos zombado deste homem e não lhe tem dado as costas às coisas que ele tem falado. Nós não temos dado as costas para o que ele tem falado, que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou. Nós não temos dado as costas para a terceira etapa. Mas tem uns que dão as costas e ficam ao lado de grupo quando Deus está falando através de um profeta. Escute, sempre Deus fala através de um só homem, um só profeta, não mais do que um só profeta. Foi William Branham nesta era e não haverá mais nenhum. O profeta que vai chegar e manifestar na terra será o profeta para os judeus, para o povo eleito do Senhor. Não há. Vocês estão enganados, vocês que estão crendo que tem alguém que tem o ministério de pedra de coroa depois do irmão Branham. Vocês estão sendo enganados e não sabem. O 7º anjo já falou, e vocês mesmos disseram. O quarto Elias. Fala mais, fala o 7º anjo. Não fala só o quarto Elias, não. Diga o 7º anjo. Vocês não têm coragem? Ele é o 7º anjo. Se vocês não têm coragem, eu tenho. Deus nos mandou o 7º anjo. O 7º anjo, a comissão dele não é revelar as eras.
O sétimo anjo, a comissão dele era revelar 7 trovões. 7 trovões. Como mensageiro da era de Laodiceia, ele revelou as eras. Mas como o sétimo anjo, ele abriu a palavra para nós, porque Cristo desceu com um livrinho aberto e deu para o sétimo anjo, e o sétimo anjo entregou para pastores e mestres e apóstolos e evangelistas, que tem a terceira etapa. Senão, não foi entregue pelo sétimo anjo. Deus entregou ao sétimo anjo um livro aberto. Alguém ainda diz que está fechado, mas William Branham mesmo diz, ele desceu com o livro aberto. Está escrito em Apocalipse 10. Viu outro anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. Gente, não basta a Bíblia, não. Nos dias da voz de quem? Do sétimo anjo. E o sétimo anjo é o mensageiro da era de Laodiceia e é o mensageiro da pedra de coroa. Laodiceia 43, 44. Fique com isso para você. Um só profeta. Senhor, muito obrigado por podermos crer nesta mensagem. Ela é simples, mas ela é profunda, ela mexe com tudo, ela revira tudo. Oh Deus, como essa mensagem revira tudo ao avesso. Ela revira tudo, ela mostra o que é. Eu estou agradecido ao Senhor por esse ministério que o Senhor tem na terra, do sétimo anjo, que ele partiu, mas aqui está a esposa de Cristo, prosseguindo com esse ministério, levando a cabo este ministério, porque é o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, comendo o livrinho, é a esposa do Cordeiro que comeu o livrinho, e agora diz para o povo, o que é que ela comeu? Os selos foram abertos, os trovões foram revelados, o Cordeiro saiu do trono, ele não é mais mediador, ele é o leão, ele bradou como leão, nos dias da voz do sétimo anjo, o Cordeiro convertendo em leão. E é isso que as pessoas não conseguem ver, Senhor, mas é bom ver uma conversão desta. Ele vem como Cordeiro, a hora que ele chega em Apocalipse 10, ele converte em leão e brada como leão para a sua igreja, e os 7 trovões se fizeram desferir suas vozes, e nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelou tudo isso para nós. Obrigado por esta mensagem que começou em Laodiceia e termina na pedra de coroa, porque todos os mistérios acabam, diz o seu profeta, quando esta igreja esposa subir para a glória. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tempo exato marcou e a profecia se cumpriu. E o menino então nasceu com o nome de Jesus. Ele era o próprio Deus e por nós morreu numa cruz. Profeta, quando isto acontecer, ai daquele que
sofrimento